Queridos irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez estar com os irmãos aqui no nosso podcast da EBD em Síntese, juntamente com o professor Marto e a professora Eliana, tratando sobre a lição de número 7 do próximo domingo, que cai no dia 17 de novembro de 2024. O título da lição é A Promessa de um Coração Novo. O texto áureo se encontra em Ezequiel 36, 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. A leitura em classe se encontra em dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 29, e a livro do profeta Jeremias, Velho Testamento, capítulo 31, do versículo 31 ao versículo de número 34. Essa aula será comentada pelo professor Marto, pela professora Eliana. Nós estamos aqui para dar suporte, trazendo luz para o professor e luz também para o aluno. Deus abençoe a todos. Bom aprendizado. Professora Eliana, nós estamos tratando aqui sobre o primeiro tópico. Eu queria que a senhora abrisse a nossa aula com o primeiro tópico da nossa lição. Amém. A paz do Senhor, evangelista Samuel, professor Marco, a paz do Senhor. É uma alegria, um prazer estarmos mais uma vez aqui no podcast. E o primeiro tópico, que fala sobre o coração na perspectiva bíblica, é muito interessante que a gente entenda, em primeiro lugar, essa palavra coração, né? Que, de um modo geral, se refere ao homem interior. O coração é exatamente aquela parte, o centro da vida mental, emocional e espiritual. Porque a Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e 23, ela vai dizer que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, e sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, aí a gente vê o homem integral, que é constituído de três partes, né? E a gente entende, pela palavra de Deus, que esse homem integral, espírito, alma e corpo, a gente compreende pela Bíblia que o homem interior, ele é formado pelo espírito, a alma, e o homem exterior pelo corpo. As faculdades, para a gente compreender melhor, as faculdades do espírito, que são a fé e a consciência. As faculdades da alma, exatamente, a nossa alma é onde está o nosso intelecto, onde está a nossa vontade e os nossos sentimentos. Seria o centro das informações, não é isso, professor Leila? O centro das emoções, para ser mais preciso. Exatamente, o centro das emoções, porque é na alma que está a vontade, na alma que estão os sentimentos. E o corpo é o homem exterior. Então, a perspectiva bíblica sobre esse coração é do homem interior, né? Que é formado pelo espírito e pela alma. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Josué Brandão ele diz, assim, em uma das suas palestras que eu participei, ele diz bem assim: o espírito prestará contas a Deus do que a alma planejou e do que o corpo fez. Essa frase eu acho muito interessante, mostrando, É. mostrando também a questão da alma, né, do coração, das intenções do coração. Pode continuar, professor. E nessa promessa maravilhosa, que está escrito em Ezequiel 36 e 26, sobre essa perspectiva do coração, quando Deus diz: E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Me chamou muita atenção o sentido que a gente presta atenção assim, ó. Quem vai dar esse coração novo? É Deus. Deus vai dar. E vai dar um coração novo e vai dar também um espírito novo.
e vai retirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. E o que é interessante, que chama bastante minha atenção, é que nessa mudança, nesse dar o coração novo e dar o espírito novo, quando ele diz: porei dentre vós o meu espírito e fareis que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei. Então, esse novo nascimento, esse coração novo, essa troca do coração de pedra pelo coração de carne, é uma transformação profunda que Deus quer fazer no coração de cada um de nós. Essa transformação profunda é exatamente o novo nascimento, né? É o homem nascer de novo. Muito bem. Deixa eu só entrar na questão assim, mostrando o que Paulo fala acerca da circuncisão, que não é mais a circuncisão na carne, Na mas carne. agora a circuncisão no No espírito. espírito. Correto. Maravilha. Professora Liana, deixa eu fazer uma pergunta. A questão do coração físico, do coração de carne, aquele que bombeia o sangue. Não é isso que a lição fala, né? Fala sobre o centro das emoções, Emoções. nosso entendimento, para que o aluno possa compreender. Me responda aí a questão do resumo sobre o coração na Bíblia Sagrada, professora Liana. O coração que a Bíblia fala não é o coração, o músculo, né? O músculo que bombeia o sangue, mas é o homem interior. É o novo homem, uma transformação que é feita pelo próprio Deus. E aí, quando a gente fala nesse coração, nessa transformação, não adianta o homem querer, vamos dizer assim, justificar-se. Ninguém consegue um novo coração, um novo espírito com uma mudança de vida, achando que mudando de atitudes, baseando a sua vida, vamos dizer, por ser um homem bom, por ser uma pessoa boa, por ser um patrão bom, ele vai, vamos dizer assim, ter um novo coração. Mas é um coração transformado por Deus. Ninguém adquire um novo coração por ser uma boa pessoa, por ter, vamos dizer, por estar de acordo com os conceitos humanos, mas é algo sobrenatural concedido por Deus. Maravilha, graças a Deus. Professor Marco, vamos entrar no segundo tópico, né? O coração de quem está em Deus. E É, convido o senhor para tomar a palavra. eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, aos que estiverem ligados nesse podcast. Paz do Senhor para o pastor Samuel, para a professora Eliana. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para comentarmos essa lição. Eu vou falar no segundo tópico, mas eu quero puxar a partir da verdade prática, quando diz que o salvo em Cristo tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Ah, nós vamos estudar nessa lição, eu creio que a gente deve passar para os alunos, é justamente essa promessa do coração novo que Deus fez de transformação. Tem tudo a ver com a salvação da pessoa, como a professora Eliane falou aqui, o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida, o centro das emoções, é de onde sai, como diz o proverbista, de onde procede as saídas da vida, né? E no tópico 2 fala do coração de quem está em Deus, né? Ou seja, depois que eu tenho esse coração, depois que eu tenho o coração transformado, na realidade, o meu homem interior é transformado, então eu passo a ter um coração inclinado para as coisas de Deus. Quando eu me converto, quando eu recebo a Cristo no meu coração, quando eu passo pelo processo de novo nascimento, pelo processo de regeneração, então eu começo a ver, vamos dizer assim, eu começo a ver o mundo com outros olhos, né? Eu passo a enxergar agora o reino de Deus. É aquilo que Jesus Cristo disse a Nicodemos naquele encontro memorável. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a primeira coisa que acontece quando se recebe um coração novo é essa transformação, né? É essa transformação. Eu quero até
fazer uma comparação com quem recebe um coração de um transplante. Uma pessoa que está na fila do transplante, ali sujeito a morrer a qualquer hora, e de repente aparece um doador compatível e dá, e a medicina faz aquele transplante e a pessoa passa a ter uma nova perspectiva de vida. Obviamente, que a pessoa que recebe um coração novo, e aí, falando de um coração, músculo, o músculo cardíaco, o coração mesmo, físico, né? Mas ele passa a olhar a vida, ele passa a ter valores completamente diferentes, valores que ele não tinha antes, né? Mas com essa possibilidade de prolongar a sua vida, vamos dizer assim, porque o coração dele, o coração músculo, o físico dele estava ruim, e agora não, agora ele passa a ter um coração novo, então tem uma concepção completamente diferente. Então ele passa a ver a. Professor Marcos, seria um transplante espiritual? Sim, fazendo essa comparação, que é bem conhecido de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Você está na fila do transplante e recebe o coração. Obviamente, você sai daquela cirurgia com dando, repensando os seus valores. No transplante espiritual, quando Deus nos dá um coração novo, eu também passo a me inclinar para as coisas de Deus, porque eu passo a ter consciência. Eu passo a ter consciência daquilo que aconteceu na minha vida interior. Eu passo a ter consciência daquilo que aconteceu na minha vida interior. Então, a partir dali, eu começo a me relacionar com Deus de uma forma diferente. Por quê? Porque eu percebo, eu reconheço, eu entendo que Deus está contemplando o meu coração. Quando eu tenho essa mudança, né? Quando eu tenho essa conversão, essa regeneração, eu passo a ter a convicção de que Deus conhece o meu coração. Meu pai dizia muito: coração é terra que ninguém anda. Quando ele falava alguma coisa, de conhecer uma pessoa, de saber como uma pessoa agiria, ele dizia: coração é terra que ninguém anda. Ou seja, e a Bíblia mostra que é o local mais escondido que a gente tem. É o local mais escondido. Mas a própria palavra diz que Deus conhece o nosso coração, através do profeta Jeremias, né? Quando ele diz assim, que Deus esquadrinha o nosso coração. Ele sabe tudo que está no nosso coração. Então, quem foi regenerado, quem foi transformado por Deus, é contemplado pelo próprio Deus em todas as dimensões da sua vida, tanto no seu homem interior, que é de onde procede a saída da vida, e essa transformação no coração vai afetar o seu comportamento exterior, aquilo que o corpo vai colocar para fora. Quer dizer, porque todas as saídas da vida procedem do coração. O coração é o que eu penso, é o que eu arquiteto, é o que eu imagino, é o que eu vou fazer, é o que eu planejo, é onde está, como a irmã Eliane falou, é onde está a sede das minhas emoções. Não tem. Professor, então, quando há o processo de regeneração, se cumpre 36 e 26 de Ezequiel, Sim, por sim. completo. O transplante espiritual seria: darei um novo coração, um novo espírito, tirarei o Tiro coração de, de pedra, de pedra, correto? justamente. Porque a gente vê isso, e a gente vê isso no dia a dia, nas pessoas que se convertem, que são transformadas por Deus. O coração muda completamente. Assim como a gente cada um tem a sua experiência, mas tem aquela experiência mais visível daquela pessoa que era mais, vamos dizer assim, que era mais difícil, que você olhava e dizia: isso aí só Jesus na causa para resolver. E aí Jesus transforma a pessoa daquela e você começa a ver a diferença naquilo de um novo coração. Aquele coração, como se diz hoje em dia, aquele coração peludo foi tratado, foi purificado e agora ele tem inclinado para as coisas de Deus e consciente da vontade de Deus, sabendo que Deus conhece o coração. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, Deus só quer o coração. Esse é que é o problema. É, é o Isso É, mesmo. problema, né? Pode falar, Sim, professor. no primeiro pode. Tessalonicenses, do capítulo 5 e 23,
quando diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, não é só, né, O o coração. corpo, O músculo cardíaco, né? músculo cardíaco ou só o corpo, né? E o que eu acho Sim. muito interessante é que nesse novo coração, no processo da regeneração, quem santifica é Deus, não é a gente, a gente não tem condições de santificar a nós mesmos, mas a santificação, o versículo diz que é Deus, e a santificação ela começa exatamente no Espírito. Ela começa lá no Espírito, naquele lugar escondido que ninguém vê, só Deus vê. Ele começa a santificação lá no Espírito, passa por onde eu vejo e eu sinto a santificação, e depois termina onde todos vê, que é o corpo, né? Por isso que é Justamente. Espírito, alma e Justamente. corpo. É porque as pessoas falam, propalam isso assim. Quando você fala alguma coisa de santificação, diz assim: não, irmão, Deus quer o meu coração. Deus sabe do meu coração. Aí eu digo: aí é que reside o perigo. É que Deus sabe. Entendeu? Porque se fosse o pastor da igreja, né? É, Eu não tenho que ter medo que eu sei que o pastor Martim não está vendo o meu coração. Ele só vê as minhas ações. Quando vê, né? Se eu fizer na frente dele, ele vê a minha ação. Mas ele, mesmo ele vendo a ação, ele não sabe com qual intenção. E aí, quando a pessoa diz, não, Deus só quer o meu coração, pois tenha cuidado, porque Deus está esquadrinhando o seu coração, ele sabe o que tem no seu coração, ele conhece todo o seu coração, tudo aquilo que é arquitetado no seu coração, antes que você pense em arquitetar, pela sua onisciência, ele sabe. O grande perigo é esse, quando a pessoa diz assim, ah, Deus conhece o meu coração. Aí reside o perigo, é que ele Aí conhece, está, né? aí Salmo está o cento e perigo. trinta e nove, Salmo É isso. 139. Senhor, tu me conheces, tu me sondas, de longe esquadrinha o meu pensamento. Sem Pois que é. haja uma palavra na minha boca, Deus já sabe o que é que eu vou dizer. Então, Justamente. Porque eu abraço o meu irmão na igreja, todo mundo, quando eu abraço uma pessoa na igreja, todo mundo vê eu dando o abraço. Ele vê a minha ação. Mas ação, ninguém sabe com a que intenção, a intenção eu estou motivação. abraçando aquela pessoa, a motivação. professor Marco e professora Eliana, vamos abrir um pouquinho essa questão do coração, pegando por base Atos 13, versículo 22, que esse versículo é importante demais, que diz bem assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Abra a informação, professor Eliane, professor Marco. Qual era o diferencial de Davi que chamou a atenção de Deus? Davi, ele, se a gente for olhar os pecados que ele cometeu, foi cada um feio, pior do que o outro, né? Mas teve uma característica em Davi, e Davi, ele, quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele reconheceu o erro. Saul foi diferente. Saul errou, justificou. Mas Davi reconheceu e confessou. Eu acredito que está dentro de um contexto que é o coração que Deus se agrada, aquele coração que erra, entende que errou e confessa. Mas alguém que erra e justifica e continua no erro e sempre dando uma resposta, porque eu errei, e não confessa e se arrepende, então não é um coração que agrada a Deus. Plantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E a gente vê ao longo das Escrituras que Deus abomina a soberba precede a queda. E Davi tinha esse, vamos dizer assim, tinha esse comportamento, né? Quer dizer, quando ele errava, ele se lançava aos pés do Senhor pedindo misericórdia, pedindo misericórdia. Então vamos supor, ele não escondia. A vez que ele tentou esconder o pecado dele, ele viu que não deu certo, e dali para frente. Então, eu creio que essa expressão, quando diz assim, Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração, é por conta vamos dizer assim, da maleabilidade do coração de Davi. O coração de Davi estava sempre inclinado a se voltar para Deus. Ele errava,
como a irmã Eliane disse, errava nos pecados mais cabeludos, né? Errava nos pecados mais cabeludos. Mas todas as vezes ele se voltava para Deus. Então eu acho que o segredo do coração de carne, pegando aqui o que o profeta disse, vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Falando não carne no sentido carnal, mas no sentido de maleabilidade. Um coração duro e um coração mole, né? Então Davi tinha esse coração de carne maleável, disposto a buscar a Deus, disposto a buscar o perdão de Deus, principalmente o perdão de Deus. E era nisso aí, vamos dizer assim, que ele conquistava o coração de Deus. Tipo assim, Deus olhando, usando uma linguagem bem humana, Deus olhava para Davi, Davi fazia as coisas erradas, e Deus dizia, mas esse menino não tem jeito, ou o menino tem. Aí Deus chegava e dizia, Davi dizia, papai, tenha misericórdia de mim, o Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar, o Senhor conhece a minha natureza é assim, mas tenha misericórdia, perdoe. E Deus, que é grande em perdoar, perdoava Davi. Então, pela facilidade com que Deus tinha para inclinar o coração de Davi a tudo quanto ele queria. Eu acho que por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Claro que tem outras explicações teológicas mais profundas, mas eu quero deixar na colocação bem clara assim, para que a gente entenda. Errou, estou errado, não adianta correr, não adianta fugir da presença de Deus, porque Deus está atrás da gente, Deus está vendo a gente. É chegar e dizer, Senhor, eu errei. Está aqui, eu errei, meu coração não queria fazer, entendeu? Não era isso que eu queria fazer, mas eu fiz, então agora o Senhor me perdoe. E Deus vai perdoando e a gente vai se amoldando ao coração de Deus. Amém. Coração, Entrando no tópico 3. coração de carne é aquele coração sensível, né? Ouvir a voz de É Deus e verdade, é obedecer. verdade. É. Obedecer. Entrando no tópico 3, professora Eliana, falando sobre um coração feliz, né? Dê uma explicação para todos nós, professora Eliana, um coração feliz. É, eu gostaria de fazer assim, esse terceiro tópico que fala o coração feliz, um coração cheio de amor, e falando sobre as promessas do coração, certo? É, existe uma promessa que eu acho grandiosa, que esse coração feliz, ele sente, usufrui dessa promessa maravilhosa, que é quando, deixa eu ler aqui o texto, Filipenses 4, 6 e 7, quando diz assim, eu estou lendo esse texto, que é uma promessa que eu acho muito linda, e que um coração que está contrito com Deus, que tem o gozo, que tem alegria, ele usufrui dessa promessa maravilhosa, que é a paz de Deus guardando o coração. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 6 e 7, ele fala de algo que acontece muito no dia a dia e que tira muitas vezes, vamos dizer, a alegria, a felicidade desse coração feliz, porque as inquietações da vida, a perturbação da vida tira, não é? Porém, o gozo que Deus nos dá e a alegria, sabemos que não depende das circunstâncias, porque vem do Senhor essa alegria, né? Então, eu quero só citar aqui Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esta promessa para o coração ser guardado, certo? E a palavra guardar me chamou bastante atenção, eu queria compartilhar com os professores. Essa palavra guardar no texto, lá no original, ele tem a origem no termo militar, porque ele refere à ideia de proteger, de vigiar, de guarnecer. É um contexto que, como se a paz de Deus fosse um soldado. Guarda o que tem para que ninguém tome. É, a paz de Deus fosse um soldado guardando e defendendo o coração da gente, que no caso é a nossa mente, né? Guardando das ansiedades, das preocupações e dos ataques externos, certo?
Então, essa palavra que a paz guardará os corações, porque a gente está no tópico aqui terceiro, as promessas para o coração, e eu estou colocando em evidência essa promessa maravilhosa de Deus de guardar os nossos corações das inquietadas, das perturbações, porque o nosso coração tem o gozo e a alegria de Cristo, e essas coisas vêm para roubar o coração feliz, tira a felicidade do coração. Mas aí Deus promete, olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar. E esse guarda significa um soldado que fica na porta do nosso coração, ou seja, na porta das nossas emoções, tá certo? Porque o coração aqui no sentido dos nossos sentimentos, das nossas emoções, guardando, protegendo, ou seja, é a força de Deus fortalecendo para que a gente possa resistir àquilo que vem sobre nós. E o nosso coração continue o coração alegre, o coração feliz, que é dado pela a presença do Espírito Santo e não por circunstâncias. Muito bem. E se a paz de Deus, e se a paz de Deus, como a irmã Eliane colocou, é esse soldado, metaforicamente, é esse soldado que guarda o nosso coração, né, que guarda, faz o coração feliz, ou seja, aquele coração, volta a usar a expressão tão em voga hoje em dia, aquele coração peludo foi bem tratado agora, então vai ficar um coração, como ele diz, o pastor Renato diz aqui, um coração feliz. E a Bíblia diz que o coração alegre Alegres. aformoseia o rosto, Isso. né? Quer dizer, para ver que é uma coisa que vem brotando lá de dentro. Como o coração é feliz, isso vai refletir no meu rosto, vai embelezar. Por isso que a gente diz assim, a gente costuma dizer no nosso meio, não tem crente feio, né? Não tem crente feio. A não ser que seja aquele crente carrancudo que parece que brigou com todo mundo, aí é porque tem alguma coisa que precisa ser ajeitado no seu coração. Então a promessa para o coração é do coração feliz e um coração cheio de amor. Ou seja, um coração, quem recebe um coração novo, não sai jogando pedra em cachorro, né? Não sai jogando pedra no animal no meio da rua. É um coração que devota amor. Volta a fazer a comparação com um transplante físico. Uma pessoa que recebeu um coração novo, ele estava na fila do transplante e recebeu um coração novo, obviamente que ele vai tratar, naturalmente, ele vai tratar o seu semelhante agora com muito mais cuidado, porque ele vai estar agradecido porque alguém deu um coração novo. Isso no âmbito físico. No âmbito espiritual, quer dizer, se Deus me deu um novo coração, me transformou, eu teria aquele coração de pedra, aquele coração peludo, cabeludo, sujo, não sei o quê, e agora Deus me deu um coração novo, de carne, sensível. Obviamente que eu vou projetar, né? Eu vou projetar esse amor que foi derramado em meu coração. Que o Espírito derramou em meu coração, obviamente agora esse amor vai transbordar e vai chegar aos que me rodeiam, aos que me cercam, aos que estão ao meu redor. A alegria Amém. do Senhor é a nossa força, né? É É Um verdade. verdade. coração alegre. É tão Aformoseou. gostoso você estar perto de alguém que transmite essa alegria. Perfeito, perfeito. Então, Mas Marco, E é um remédio, é né? A verdade. gente fala que é um bom remédio, é um bom remédio. é, Porque professor as Marco, reações químicas do nosso corpo Uhum. vão reagir sendo favoráveis ao nosso bem-estar, tanto na alma como no próprio corpo. Essa Justamente, alegria. verdade. justamente. Professor Marco, a gente está entrando já no último tópico aqui do subtópico do tópico 3, falando sobre a proteção do coração, e há muitas dúvidas nos alunos, com os professores, né, já acerca da expressão penhor do Espírito Santo, né? E assim, eu queria muito que o senhor, em rápido, objetivo, mas que haja compreensão nessa expressão penhor do Espírito Santo. Bom, aqui o pastor Linaldo foi muito feliz aqui quando colocou essa expressão aqui para explicar de forma bem simples essa questão do penhor. Ele diz aqui, ó, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: o que nos confirma convosco em Cristo e a que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, mostrando aqui que penhor do Espírito é a garantia da nossa salvação, a garantia. Usando uma linguagem assim mais
para aclarar. A palavra penhor quer dizer realmente garantia. Mas vamos dizer assim, é, eu vou, eu vou ao comércio comprar um produto qualquer, né? Vou comprar um produto qualquer. E quando chego lá, aí não consegui resolver tudo, não estava com o dinheiro todo, faltava uma parte, alguma coisa assim. E aí o dono do estabelecimento vai dizer: o que é que o senhor vai me dar de penhor? Nas gerações passadas, se valia um fio de bigode, né? Era um fio de bigode. Você dizia, não, tá aqui. Era a palavra, né? Era a palavra que, que valia. Mas hoje em dia o cara pede o quê? Ele pede, até um tempo recente, você deixava um cheque, assinava uma nota promissória, né? Deixa um documento. Não, eu vou deixar um documento aqui, eu venho para buscar. Então, quando se fala do penhor do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, quer dizer, Deus mandou o seu Espírito dizendo que a nossa salvação estava garantida porque ele mandou para estar conosco o seu Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós é a garantia da nossa salvação. Quer dizer, então isso é que testifica no nosso espírito, quando ele diz, além dessa garantia, que também é chamada de penhor da nossa herança, é garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é a maior garantia que Deus vai cumprir integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Quando já ia mandar, ia vir o outro Espírito, o outro Consolador, quer dizer, então, a vinda do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo no meio da igreja, vamos ampliar o termo assim, no meio da igreja, é a garantia que Deus vai cumprir todas as promessas. Voltando à antiga, é o fio do bigode de Deus, é a palavra de Deus. Deus deu a palavra que vai cumprir todas as promessas. E para confirmar, eu vou mandar o Espírito Santo. Então, literalmente, penhor é garantia. Você associa, você chega a essa conclusão de que se Deus disse e para garantir mandou o Espírito Santo, então nós não temos mais do que duvidar. Está É verdade. garantido, né? Está Garantido. garantido, entendeu? Está garantido. É só andar pelo caminho certo. E não, É só, não é é uma só não promessa religiosa, né? Não é só uma promessa qualquer, Eu mas Não, é trabalhei, eu uma trabalhei, garantia. é uma garantia. eu trabalhei em alguns bancos, né? E a gente trabalhava muito com crédito para agricultor, para comerciante. E a gente Sim, utilizava dessas garantias. perfeito. Garantia real, garantia solidária, garantia de avalista, várias garantias. E para mim, para a Igreja do Senhor, a promessa, a garantia do penhor do Espírito Santo. É a presença dele. Quer A dizer, presença. lá no banco o cara dava um trator de penhor, dava Isso, dava um rebanho de gado, alguma coisa assim, o banco fazia suas exigências, né? isso mesmo. Pois Aí é. o Senhor testifica com o nosso espírito, né? A gente sente, Perfeito, a gente tem perfeito. essa certeza de salvação porque o penhor do Espírito, essa garantia está dentro de nós Está pela dentro de nós. promessa. Ele está dentro de nós. Meus queridos irmãos, estamos chegando na conclusão da nossa aula. Quantas coisas a boa gente aprendeu aqui. Falamos sobre o coração de Davi, falamos sobre a guarda do coração, falamos sobre o transplante espiritual, no fator regeneração. E isso nos ajuda demais a trabalhar, a entender a nossa lição de número 7. E para concluir aqui a nossa lição de número 7, eu vou ficar com as palavras do pastor Elinaldo lá no finalzinho, que diz bem assim: na conclusão, ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, falando sobre Deus. Prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Muito obrigado, professor Marco. Eu estou passando a palavra para a Obrigado. professora Eliana para concluir e nós finalizarmos. Amém. Louvamos a Deus, né, por esse momento de falarmos sobre essa promessa tão grandiosa, que é uma transformação profunda em nossos corações, que a cada dia a gente venha pedir ao Senhor que o nosso coração seja renovado, seja cada dia santificado, que a gente possa ter um coração inclinado e sensível a ouvir a voz de Deus, não só ouvir, mas obedecer a voz de Deus, que a gente busque isto. Amém. Professor Marco.
Voltando à palavra que meu pai dizia, coração é terra que ninguém anda, mas fiquemos atentos, porque Deus esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos, conhece todos os nossos pensamentos. Então, de Deus é impossível esconder aquilo que vai no meu coração, certo? E que, como disse Jesus Cristo, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Pai do Senhor. Pode Paz do ser. Senhor.